Olá mais uma vez no nosso podcast, o nosso convidado de hoje, o Dr. Humberto Rocha, ele que é produtor rural, formado pela Universidade do Grande ABC, titular da Humberto Rocha Sociedade de Advogados, ex-consultor jurídico da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Além disso, é o secretário adjunto da OAB de São Bernardo do Campo. E ele vem mais uma vez aqui com a sua presença, a brilhantar o nosso podcast. Muito obrigado, Dr. Humberto. Manuel, eu que agradeço, uma honra estar aqui. Eu que agradeço, eu e a Fran e toda a Passos TV que agradece muito. Mas antes da gente fazer esse bate-papo, como você sabe, tem os nossos patrocinadores, aquelas pessoas que valorizam, que acompanham e acreditam no nosso trabalho. E a gente não pode esquecer de falar deles, não é verdade? A Fame é uma empresa que está sempre aqui com a gente, que é uma empresa de brindes personalizados. Eles mandaram pra gente aqui caneca, mandaram um caderno e lá tem mais uma infinidade de brindes. Tem chaveiros, tem copos, tem cadernos. Tenho certeza que eles vão encontrar o brinde ideal para o seu evento. Precisou de brindes? Entre em contato com a Fame Brindes. A corretora de seguros Williams Moia, que há quase 21 anos atua com as melhores operadoras do país. Ele protege a sua família, seus bens, com ética, profissionalismo e seriedade. Eles são especialistas em seguros de veículos, residencial, empresarial, de vida e saúde. Precisou de seguros? Entre em contato com a William Moya. Você já conhece o Terça da Serra? O Terça da Serra é um residencial para idosos. Um espaço lindo com mais de 2.000 metros quadrados, com horta, jardim, um espaço acolhedor e de muito amor. Se você precisa de um lugar especial para idosos, entre em contato com o Terça da Serra. Nosso agradecimento também à Eletrônica Marques, que é um espaço para quem ama tecnologia. Se você precisa comprar celular, cabos, carregadores, acessórios digitais, caixas de som e muito mais, você vai encontrar tudo isso lá na Eletrônica Marques. E agora eu quero falar sobre o melhor pastel e hambúrguer de São Bernardo. Está lá, na Ticara Hamburgueria e Pastelaria, ali na MMDC. Se você ainda não conhece, é um lugar especial, aconchegante, que você precisa dar uma passadinha lá. Tenho certeza que você vai se apaixonar. Pensou em pastel e hambúrguer? Ticara Hamburgueria e Pastelaria. Bom, doutor Humberto, a gente sabe que o Brasil, o mundo está bombando e o senhor, como um advogado antenado e político, eu queria que o senhor falasse uma coisa que muitas vezes é esquecida, o problema dos mutuários. Vamos falar um pouquinho sobre os mutuários no Brasil? Vamos lá. Manuel, bem lembrado, né? O mutuário hoje no Brasil, ele está vivendo uma crise que eu diria sem precedentes. O nível de inadimplência, segundo dados do próprio Banco Central, chega a 42% dos tomadores de financiamento. E esse financiamento hoje, ele se tornou um grande problema. Muitas pessoas estão perdendo a moradia, estão perdendo a casa. Eu diria que o Poder Judiciário, ele trata existe uma vantagem desequilibrada, desproporcional em relação a banco e tomadores de financiamento. O tipo de garantia, a alienação fiduciária em bem imóvel, ela prejudica tanto quem compra uma casa financiada como aquele que entra num consórcio imobiliário. Porque hoje a propriedade ela é resolúvel. Os bancos, credores, não precisam de um processo judicial para fazer a retomada do imóvel. Essa retomada é no campo extrajudicial, basta uma parcela em atraso, e é por isso que nós temos aí um grande número de leilões de imóveis sendo retomados. O governo e a sociedade têm se confrontado. E o governo não está percebendo a desproporcionalidade que existe nesses contratos que, ao meu ver, são leoninos. Nós precisamos urgente que o Congresso Nacional faça uma reforma na Lei 9.514 de 2017, que traz a alienação fiduciária como garantia sobre bem imóvel. Nós precisamos redefinir os critérios de forma a dar uma proteção para o mutuário.
porque não há nenhum tipo de previsão. Se a pessoa não paga, ela perde tudo o que pagou, sem nenhum tipo de ressarcimento. E o judiciário entende que prevalece a questão econômica sobre a função social, lamentavelmente. Então, o déficit habitacional hoje no Brasil é de mais de 6 milhões de moradias e nós estamos vendo a indústria da retomada, né? A Caixa é a maior imobiliária do Brasil hoje com imóveis retomados. Então, deixar um recado para o governo Lula, governo que, diga-se de passagem, eu apoio, mas a questão do financiamento imobiliário precisa ser revisto. Já passou da hora de termos um contrato em vantagem desproporcional a favor dos bancos. Moradia tem que ser vista dentro da ótica social, não como um produto do mercado imobiliário apenas, porque ali são famílias, são cidadãos que habitam esses lares. É um elemento de necessidade indispensável à vida, mas ela não pode continuar sendo esse produto dos bancos. E diga-se aqui que muitas vezes os bancos trabalham utilizando recursos públicos, que é dinheiro do fundo de garantia, do FCVS, para construção. Os bancos lucram, inclusive, com o dinheiro público. E o cidadão é pregado na parede, pregado na cruz, para pagar a prestação em dia. E isso é inaceitável. Nossa, doutor Humberto, o senhor falou aqui uma coisa muito interessante e engraçado, né? Às vezes as pessoas querem fazer financiamento, comprar o seu apartamento, sua casa. Eu acho que o governo Lula, né, o governo federal, devia se ater, porque a Caixa Federal agora está muito difícil, porque muitos corretores até ganharam muito dinheiro, porque quando a Caixa, né, faz o financiamento, tudo facilita. Mas agora está meio fechada as portas, né, doutor Humberto? A Caixa ela tem um volume gigante de financiamentos e isso é importante, mas não adianta você ter uma modalidade de contrato draconiano que a pessoa não vai conseguir concluir um pagamento a longo prazo. Ela vai acabar perdendo tudo que ela colocou na compra de um imóvel, porque hoje a garantia é a alienação fiduciária em bem imóvel. O sistema financeiro da habitação ainda é burro, porque ele não tem lá uma previsão em situações que num contrato de 15, 20, 30 anos pode ocorrer, como desemprego, perda de renda. Então, por isso que eu defendo que haja uma nova regulamentação da mora em relação aos mutuários, dos critérios dessa mora, né? Do fim dessa indústria de retomada, de leilões de imóveis sem se esgotar a negociação. O dinheiro público deve servir à função social da moradia. E nós sabemos que massivamente a maioria dos imóveis produzidos por grandes construtoras que você vê aí tem dinheiro público. Então isso não pode ser tratado apenas como um produto do mercado financeiro. Eu deixo esse apelo a um governo tão social, tão sensível para os temas sociais, como tem se revelado o governo Lula, com vários programas sociais. A moradia não deveria ser tratado em prato diferente. Engraçado, você falou em prato diferente, porque a gente fala sempre, quando qualquer campanha política, vamos cuidar da educação, saúde, habitação, não é? É tão difícil isso daí, porque eles pregam muito habitação, saúde, educação, habitação, saúde, educação, segurança pública, e aí o senhor vê, depois que entra, esse tipo de situação, doutor Humberto. A gente tem que deixar um alerta também para os judiciários que tratam o contrato apenas dentro da ótica econômica. Senhores magistrados, o nosso apelo é no sentido de que existe, além da questão econômica, existe a função social da moradia. E isso não tem sido observado. Você não consegue nada hoje contra os bancos, porque a força é desproporcional dos bancos em relação aos tomadores de financiamento. E isso é muito triste. As pessoas têm uma sensação, comprei o meu imóvel. Ele não tem imóvel nenhum. O contrato de financiamento é um empréstimo. Se você não pagar uma prestação, o banco simplesmente manda uma notificação para o cartório, rescinde aquele contrato e você perdeu tudo o que pagou. E muitas vezes, se o leilão não cobre a dívida, você ainda fica com a dívida. Então isso é muito triste, né? É uma pegadinha. Eu acho que essas regras, eu tenho convicção de que precisamos ter uma mudança drástica na legislação dos financiamentos habitacionais. Pelo amor de Deus, por Deus, vamos fazer esta mudança, senhor presidente, vamos fazer isso daí. Doutor Humberto Rocha está falando aqui com a gente, deixando um recado aí para o presidente Lula, porque essa entrevista aí vai passar para todo o estado de São Paulo, para o Brasil, para o mundo,
Ele que coloca nas redes sociais dele, no Facebook, e nós aqui também da Paz TV, que colocamos lá no nosso canal do YouTube, que você já segue, no Instagram e no Facebook. Então, gente, não é fácil não, a gente sabe como é que é. Doutor Humberto, o senhor declara imposto de renda, não declara? Eu declaro, todo mundo declara, né, Fran? A Fran também que manda um abraço pro senhor, o Alexandre aqui, nossa querida apresentadora, jornalista. Uma perguntinha bem interessante, tem um projeto de lei aí, falasse um pouquinho sobre o projeto de lei que foi sancionado em relação ao imposto de renda, para que as pessoas se atenham a isso. Fala aí, doutor Humberto. Legal, Manuel. Obrigado pela pergunta. Deixar um beijo para a Fran, né? E dizer que o PL, né, 1080, que foi sancionado, felizmente, pelo presidente Lula depois de 3 anos, né? Muita gente fala, nossa, mas demorou porque tem a campanha eleitoral, mas não é isso. Isso era um compromisso do presidente Lula de campanha, né? Porque quem acompanha as promessas de campanha sabe que esse compromisso agora foi cumprido. E não foi nada fácil com o Congresso que nós temos, né? Um Congresso que muitas vezes não está antenado com os anseios do povo, da população, né? Eles protegem os interesses próprios, mas quando é para devolver algo para a sociedade é muito difícil. Por isso que hoje se massifica uma organização aí que agrega o combate dos inimigos do povo, que ali estão muitos políticos, né? Mas esse projeto de lei, ele é um avanço, mas ele não define toda a questão tributária no Brasil, porque ele traz o quê? Traz uma isenção até R$ 5.000 para trabalhadores, pessoas que são aqueles com a menor renda. Nesse aspecto, essa lei faz uma justiça social importante, porque corrige a defasagem da tabela do imposto de renda, que vinha há muito tempo defasada, e aumenta assim a isenção. Você beneficia muitas pessoas. Por outro lado, o setor produtivo das pessoas jurídicas, que passam a ter uma tributação aí de 10%, eles estão reclamando, né? Não sabemos se com razão ou sem razão, dizendo que isso pode impactar. Mas eu acho que para que haja ainda justiça social, nós precisamos avançar e tentar extirpar a tributação do consumo, dos produtos, de serviços e consumos. Essa tributação, ela atinge os mais pobres, ela continua ainda atingindo. Então, é óbvio que é bem-vindo a isenção de R$ 5.000, mas na cadeia produtiva, quando você mantém a tributação sobre o consumo, que é uma tributação elevada, você está tirando dos mais pobres. Mas é um avanço, a gente não pode deixar de reconhecer esse avanço, né, da aprovação, passou pelo Congresso, uma iniciativa do Poder Executivo, do governo Lula. Então, eu acho que isso atende milhões de brasileiros que hoje no Brasil o pagamento é compulsório para o trabalhador, né? Os ricos só negam, muita gente. Aí agora o trabalhador não tem como, vem descontado no contra-cheque. Quando se eleva essa isenção, o trabalhador agradece, porque isso vai dar condições de que o trabalhador pague menos tributo e possa utilizar esses recursos para manter a sua família em outras situações. Então, eu reconheço a efetividade e cumprimento o Congresso, a iniciativa do presidente da República por essa iniciativa. Nós queremos mais iniciativas dessa estirpe no país, é isso que nós estamos precisando. Sabe que também nós estamos precisando, doutor Humberto, e para quem nos assiste, é que diminuam os impostos. Porque se você passar lá em São Paulo, eu estava comentando com os meninos aqui da produção, o impostômetro, o senhor já passou várias vezes ali, é assim, ó, sem dúvida. É muito imposto, gente, é tributação, é imposto para todos os impostos de circulação de serviço, de meios de serviço, mercadorias de serviço, ICMS, quer dizer, é muito imposto. O senhor vai para fora, o senhor que já foi, tem família fora, o senhor que viaja, o senhor vê, o senhor compra um carro aqui, o senhor vai lá em Orlando, Miami, o senhor que viaja, e outras pessoas que estão nos assistindo, o preço de um carro aqui, o senhor paga X. Lá é um preço mesmo absurdo, doutor Humberto. Então, essa base de tributação
em cima dos serviços, do consumo, faz com que o Brasil seja um dos países mais caros do planeta para se viver. Então, eu acho que assim, houve um avanço. Se o Congresso for inteligente, porque você também tem que equilibrar. E o governo foi inteligente, porque o governo pegou acho que 104, 140 mil super ricos para compensar essa isenção que atinge milhões de brasileiros. Acho que 15 milhões de pessoas vão ser atingidas por essa isenção. Isso é justiça tributária, social. Você fazer distribuição de renda é isso. Acho que é você justiça social tributária. Você fazer com quem ganha, com que aquele que ganha mais pague mais, contribua mais. Quem ganha menos pague menos. Eu acho que nós temos uma sinalização importante no projeto de lei aí sancionado, 1080, nesse sentido. Eu espero que o parlamento e o Congresso, né, venham para aquilo que foi eleito. Alô, parlamentares, vocês foram eleitos pela população exatamente para tratar de temas como tributo, da educação, da segurança pública. Esses temas são relevantes, da educação, da saúde. E a redução dos tributos é algo que a sociedade brasileira almeja há muitos anos. Olha, há muitos anos a gente não vê esse tipo de situação que eu vou colocar. Me perdoe, cada um tem o seu lado político, cada um escolhe o partido, vota para quem quer, para governador, para presidente. Mas, doutor Humberto, pelo amor de Deus, né? É vexatório no nosso país a gente ver a prisão e o que aconteceu agora com relação ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Fala para nós, doutor, que absurdo isso que o senhor viu. E o Brasil viu também. Manuel, é muito triste tudo que está acontecendo no Brasil, né? Porque essa situação do ex-presidente Bolsonaro, a prisão, ela não pode ser assim analisada isoladamente. Isso daí é reflexo de toda uma situação que ocorreu, histórica, de enfrentamento das instituições que a gente não via desde o golpe de 1964. Né? Nós tivemos aí o uso da religião se miscuindo dentro da política, que ao invés de semear amor, semeia ódio, divisão. Né? Nós tivemos o sequestro da bandeira nacional, das cores do verde e amarelo, por um grupo que se dizia assim, ilibado, moral, acima da corrupção, mas o que a gente viu foi compra de joias, rachadinha, a gente viu todo tipo de situação, né? Propina para as vacinas da Covid, enfim, uma série de situações de escândalo, rachadinhas, enfim, muitas situações. E hoje nós temos assistido, lamentavelmente, muitos governos de extrema direita, onde eles estão sendo afastados por investigações da Polícia Federal. Então, assim, nós nunca, desde 1964, tivemos na sociedade brasileira uma situação de você sequestrar as instituições, de você atentar contra o Estado democrático de direito. E essa prisão é consequência exatamente dessa obstrução de justiça, da tentativa de fuga, da violação do monitoramento, como nós vimos no caso da tornozeleira eletrônica. Isso é muito triste, porque a indústria da fake news, você construir uma base política alardeando mentira, desinformação dentro da sociedade é algo inaceitável. Né? Isso é afrontar as instituições e o Estado democrático de direito. Então, eu acho que as pessoas esperavam essa prisão, ela tardou, mas ela chegou. E isso revela que tem um recado muito forte no sentido de que ninguém está acima da lei no Brasil. Seja ele, cidadão comum, pessoa física, quem erra paga, seja político, seja generais.
né? Nós estamos assistindo que as instituições estão funcionando. Para quem sempre reclamou, dizendo, olha, no Brasil ninguém vai preso, a coisa não funciona assim. Nós temos uma mudança de paradigma, graças à atuação do Supremo Tribunal Federal, que muita gente critica, porque tem também muita fake news falando mal do Supremo, mas a coragem, inclusive do relator, o ministro Alexandre de Moraes, conduziu o devido processo legal, e também da Procuradoria Geral e do Ministério Público. Isso mostra que nós evoluímos. É isso que a sociedade quer, uma sociedade igual, que a lei seja aplicada com isonomia para todo mundo e que as pessoas no mundo político, aí vai o recado para os políticos, né, que eles tomem agora muito cuidado, porque eu acho que essa questão do Bolsonaro é um grande exemplo, que não se deve utilizar de forma indevida a política. A política ela serve para promover o bem comum, não interesses próprios, pessoais, de grupos que tentam sequestrar o Estado democrático de direito para prevalecer os seus próprios interesses, fazendo blindagem, como nós estamos assistindo aí no caso do Banco Master, a pregação do ódio, a divisão de pessoas, o uso da fé, você tornar o púlpito palanque político e semeando discórdia, divisão entre famílias. Isso é muito triste. É muito triste e a gente fica chateado com isso. Eu tenho muitos amigos e parentes que trabalharam e até trabalham na Sabesp, e muitos reclamam sobre o problema, né, que a Sabesp, todo mundo sabe, foi privatizada. Qual a sua visão, doutor Humberto, assim, como advogado, como pessoa, com relação à privatização aí da Sabesp? Manuel, eu te diria que a privatização da Sabesp, da minha ótica, é um dos temas mais controversos que a gente pode ter hoje no estado de São Paulo. Se você consultar a população, a maioria da população ela é contra a privatização da Sabesp. Por quê? A água, ela é vida. A água é um bem social, ela não é um produto do mercado financeiro ou um produto de luxo, como o governo vem tratando isso. E quando nós privatizamos esse bem essencial à vida, porque a água é um bem essencial de todos nós, água é segurança nacional, eu diria. Você entendeu? Aí quando você faz uma privatização de uma empresa do porte da Sabesp, qual a garantia que a pessoa que está explorando essa empresa no campo privado, que ela vai fazer investimento em pequenas cidades, que ela vai investir em saneamento, porque o campo privado requer o lucro. Então, nos locais que isso não dá lucro, essas pessoas terão muita dificuldade de obter esses serviços. É uma pena que uma empresa do tamanho da Sabesp, que é um patrimônio do povo, tenha sido privatizada de forma também não muito clara, essas privatizações, porque a gente tem assistido, inclusive na questão do pré-sal, vendas aí a preço de banana de empresas que valem milhões, né? E tem alguém lucrando em cima de algo que deveria promover a segurança social das pessoas. Elevação de preço é inegável quando você se privatiza serviço público essencial. A Enel é um exemplo disso. Exatamente. Mas tem muita gente que não gosta, né? Fica triste, fala o que nós vamos fazer com esse problema da privatização. Muitos funcionários falaram. A gente tem parentes que trabalham lá e falou que a Sabesp, depois que privatizou, pelo amor, só Jesus na causa, doutor Humberto. Então, eu acho que assim, a sociedade ela percebeu que o governo Tarcísio ele tem abrido mão de vários segmentos e vem privatizando um patrimônio estratégico para o cidadão paulista. Isso é ruim, né? Um governo que não quer ter o compromisso com
com a população. É isso que eu vejo na privatização. Então, para que nós precisamos de governante, de um monte de políticos, se os caras querem privatizar tudo? Eu acho que a gente também deveria pensar em enxugar o número desses políticos, né? Olha o recado, né, que nem o senhor fala. Olha o Então recado. fica esse recadinho. Vamos pensar em reduzir a máquina estatal, né? Eu falo, mas exatamente isso que eu estou fazendo. Não entregar um produto essencial estratégico. A água é segurança nacional, como eu disse aqui, entendeu? Então, eu acho que é um bem escasso, inclusive no planeta hoje, né? A pessoa, o Estado abrir mão de uma riqueza dessa, isso é uma versação de gestão pública. Já que o senhor falou em governador, Tarcísio de Freitas, o senhor formou e recebeu diploma, né? O senhor não tem o diploma da faculdade? O senhor tem diploma? Não tem? Claro, Eu tenho, eu fiz claro. direito, eu fiz Alguns. jornalismo, alguns. Aí eu pergunto, o senhor escuta uma frase assim, o diploma tem cada vez menos importância. O senhor acredita que isso é uma declaração, foi uma frase infeliz ou é uma política de retrocesso? Eu Vamos lá. diria que não é só uma frase infeliz, eu acho que é algo calculado, estratégico, né? Agora, um governador, quando ele diz que o diploma não tem importância alguma, ele desestimula os estudantes, ele enfraquece os professores, os pesquisadores, os centros de formação, e ele está totalmente em dissonância com que com o conhecimento, que é um requisito, inclusive, coloca os nossos trabalhadores em desvantagem em relação ao mundo, porque cada vez mais o conhecimento é um requisito nos países externos, né? Para que as pessoas tenham uma força motriz de trabalho e para que você desenvolva o país, né? Então, eu recebo isso assim com muita tristeza. Eu acho que o governador realmente não deveria ter essa visão. Isso mostra que ele não tem nenhuma preocupação com a formação, com a importância que é a educação no Brasil. Ele não dá a devida importância para a educação e ele desestimula os estudantes. Por que isso é estratégico? Porque ele está pensando em reduzir custos. Porque se o jovem fala, bom, se o diploma não importa, vou fazer o que na escola? Ele está querendo fechar a escola, ele quer diminuir o número de professores, ele está pensando em custos, ele não está pensando em ter gente com formação. Talvez seja esse mesmo o objetivo da extrema-direita, de manipular pessoas, de ter um gado, né? Que é isso que as pessoas falam. Você comanda pessoas sem nenhum tipo de formação. Agora, é um projeto político de desmonte por trás dessa fala. Né? Porque um país, ele não pode viver no obscurantismo, sem formação. Quando você extirpa isso, você está levando as pessoas para o obscurantismo. Né? Um país, para eles deixar de ser subdesenvolvido, ele precisa cada vez mais de médico, de engenheiro, de professor, de pesquisadores, de cientista, enfim, de todo tipo de formação que existe. Sem isso, nós não avançamos. A educação é um patrimônio do povo, é um direito que eleva o cidadão de crescimento, de cultura, de paridade de armas, para que a gente possa, inclusive, alcançar o desenvolvimento. Um governante que diz que diploma não tem importância, ele não compreende a centralidade do que é a educação. Isso que eu penso. Poxa, tá aqui o doutor Humberto Rocha. E nem na soberania, né? Centralidade da educação e da soberania nacional. Exatamente. Porque a gente tem que ter um país, que eu digo sempre, tem que ter um país de pessoas cultas, inteligentes, que estudem. Temos que investir na educação, na saúde, na habitação, na segurança pública, né? Governador, não faça Fala aí. da nossa educação o estado de terra arrasada. Vamos pensar na centralidade da soberania nacional pela educação. Vamos pensar que para reduzir as desigualdades, nós precisamos formar pessoas no Brasil. Sem isso, nós não avançamos, governador. Fica o apelo. Tá aí, o apelo do doutor Humberto Rocha. Ele que é advogado aqui na cidade de São Bernardo do Campo, em todo o estado de São Paulo, que viaja. E, doutor Humberto, já que o senhor também é secretário adjunto da OAB de São Bernardo do Campo, um abraço ao doutor Bertanha, a todos os diretores. As novidades que nós temos aqui para esse mês de novembro, dezembro, que vem por aí, fala um pouco, né, da OAB.
Nós tivemos ontem uma reunião com os presidentes de comissões. Eu queria aqui aproveitar esse espaço para dirigir uma palavra a todos os presidentes de comissão, tecendo em nome de toda a diretoria da Ordem dos Advogados de São Bernardo do Campo, nos nossos mais sinceros agradecimentos a todos aqueles que durante o ano de 2025 nos acompanhou nessa jornada da OAB, porque são eles que fazem a OAB acontecer no dia a dia, com diversos cursos, com palestra, com ações sociais, com a OAB vai à escola, com a OAB nas universidades, com a OAB discutindo segurança, discutindo saúde, discutindo todos os temas de relevância da sociedade. Inclusive, o nosso presidente recentemente esteve no Tribunal de Justiça para que a gente consiga trazer mais uma vara da família para São Bernardo do Campo. Nós estamos discutindo isso com a presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, é muito trabalho na OAB, um trabalho voluntário. Todos os presidentes de comissões, inclusive a nossa diretoria, nós não recebemos qualquer valor para representar a OAB, mas nós estamos devolvendo para a sociedade algo para construir o Estado democrático de direito, e isso é muito significativo. Nesse sentido, eu quero render as minhas homenagens, minhas deferências a todos os presidentes, os vice-presidentes, membros, os integrantes técnicos das comissões, subcomissões da Ordem dos Advogados de São Bernardo do Campo, né? E deixar aqui o meu abraço a todos os nossos diretores, Dr. Menegal, da doutora Monique Davanzo, a doutora Adriana Prete, em especial ao nosso líder, nosso comandante maior, doutor Luiz Ricardo Bertanha, um grande líder, uma pessoa democrática, uma pessoa aberta, receptiva, que tem dado espaço para todos os segmentos dentro da Ordem. Eu tenho muito orgulho de compor essa diretoria da Ordem. Vai fazer um ano de posse, né, no dia 8, e nós estamos muito felizes, 8 de janeiro. E tem mais 2 anos, né, doutor Humberto? São 3 anos, né? O triênio, né? É um triênio, né? Eu tenho dito, nós estamos ali participando, é importante que venham outras forças depois, né? Para continuar esse trabalho. A advocacia, ali não há uma disputa, a advocacia é todo um conglomerado. E São Bernardo do Campo reúne aí quase 8.000 advogados inscritos, então, assim, quanto mais unidade entre os advogados, melhor. A gente deixa para se degladiar dentro das lides, mas na defesa da cidadania, dos direitos humanos e na defesa intransigente das prerrogativas e da advocacia, quero inclusive mandar um abraço para o Dr. Dequec, né? A prerrogativa é muito importante para o advogado exercer o seu trabalho. Então, nós temos atuado e continuaremos sempre atuando vigilantes. Inclusive, no dia 30, domingo agora, nós estaremos lá através da Comissão da Igualdade Racial. Quero até mandar um abraço para a doutora Terezinha, nossa presidente Lima, né? Ela está ali realizando essa corrida aí da igualdade racial, né? Um tema também assim, muito importante, porque o nosso país, depois de 300 anos de obscurantismo na escravidão, nós ainda temos grandes desafios, né? Porque esse tema também é um tema muito complexo, ainda há muitas desigualdades, muitas disparidades de armas, né? A pessoa negra no Brasil sofre muito racismo, muito preconceito ainda. Eu espero que a gente evolua para que a gente possa realmente ser iguais. Realmente eu fico triste, né? Porque não deveria existir, mas o que acontece, né, com o Brasil? Ainda existe o racismo aqui no nosso país, né? Essa desigualdade, a primeira desigualdade social, racismo, feminicídio, tanta coisa aí que os noticiários, a gente que é jornalista vê, não deveria ter, né, doutor Humberto Rocha? Não, eu acho que nós temos, isso tem sido agravado pelo momento político, né? Porque nós temos no Brasil, eu acho que as pessoas, em nome da família, do patriotismo, né, se excederam por caminhos que é avesso à boa política, né? Porque a boa política é aquela
e onde há disputa, mas que a gente respeita os resultados, que a gente respeita as instituições. Eu acho que nós, no Brasil, temos exemplos claros de várias disputas que houve eletiva, existe uma polarização no Brasil, mas isso não justifica a gente caminhar pelos caminhos da sombra, pelos caminhos não democráticos. Eu acho que eleição é isso. Eu acho que o profissionalismo político também contribuiu para isso. A política ela virou algo que antigamente a pessoa ia ali, ela tinha um cargo, ficava um tempo, saía. Hoje as pessoas se perpetuam no poder, elas não saem do cargo e você vê vereadores aí com 5, 6 mandatos, não há uma rotatividade, né? Eu defendo isso. As pessoas vão querer, mas você defende isso em todas as esferas? Tem gente que diz que é bom, tem que continuar. Eu acho que desde que tenha uma retidão, de que tenha ética, que realmente seja um projeto que está dando certo. Isso é mais ou menos como no futebol. Quando o time não ganha, né, o que acontece? O pessoal troca o técnico, embora nem sempre a culpa é do técnico. É verdade, Mas eu acho que tudo o que aconteceu no Brasil tem que servir de exemplo e de uma grande lição para a nossa população. Voto é coisa séria. Vamos, na hora de votar, escolher os nossos governantes. Tem um dado aqui, por exemplo, estava olhando o PL. O PL é um partido com 86 deputados. Nós temos 38 deputados respondendo processos criminais por corrupção, por desvio de dinheiro. Então, é difícil, né? Você ter isso dentro de um Congresso. É muita gente, você 38 de 86 respondendo, né? A esquerda que eles reclamam tem tanto, é só um quinto que tem, que eu já acho muito também. Mas por quê? Que as pessoas não levam a sério. A gente vota na mulher bonita, vota no jogador de futebol, no palhaço, e depois no cantor. Quem fica com cara de palhaço é o povo. Falou, pessoal, vamos acordar. A cidadania é olhar, é cobrar, é acompanhar o mandato parlamentar, é verificar as propostas que essas pessoas têm. Então faça isso para que a gente transforme o Brasil cada vez mais. Doutor Humberto, eu deixo aqui o espaço, aqui o tempo urge, né? Uma pena, porque tá tão gostoso esse bate-papo. Podcast é isso, é bate-papo. Mas eu deixo aqui o espaço para o senhor ficar à vontade, para o seu recado, para as suas considerações finais aqui no nosso encontro de sempre. Manuel, primeiro, uma grande honra estar aqui contigo, a gente que somos amigos e há um respeito mútuo, né, nessas tratativas e admiração da minha parte especial por saber que você aqui, junto da Passos TV, tem trabalhado a questão da notícia com muita isenção, com verdade, distante das fake news, e isso é algo raro que a gente deve valorizar. Então, a sociedade precisa reconhecer esse tipo de trabalho. E eu deixo as minhas deferências a você, desejando aqui que a gente prossiga e que o Brasil avance, que a sociedade possa cultuar o que há de melhor. Você, cidadão, acredite sempre em você. Não deixe que os outros digam aquilo que você tem que fazer. Acredite em você que você consegue. É essa mensagem que eu quero deixar aqui. Mais uma vez, eu agradeço a presença do Dr. Humberto Rocha, grande advogado. O senhor está sempre convidado para o próximo programa. Logo, logo o senhor estará aqui com a gente. Quero agradecer muito também, principalmente as pessoas que estão do nosso lado, não só o senhor, como todos os entrevistados, mas os nossos patrocinadores que você vê aí na tela. Todos os nossos patrocinadores, todas as pessoas que acreditam no nosso trabalho estão junto conosco. Muito obrigado, mas muito obrigado, e que 2025 não acabou ainda. Nós temos ainda o mês de novembro, que nós estamos dezembro, janeiro do ano que vem. Então eu agradeço a todos vocês. Siga as nossas redes sociais, o nosso canal, curta, compartilhe, vá lá, clica o sininho. Olha, compartilhe, porque é importante, porque cada vez que você compartilha, você entende lá o YouTube, o canal do YouTube, ele vê que é assunto importante, quer fazer uma pergunta, quer sugerir tema, entrevistados, pode mandar pra gente. Acompanhe nossas redes sociais, como eu sempre digo, nosso canal do YouTube, nosso Facebook, nosso Instagram, que está sempre bombando. Muito obrigado, que Deus ilumine e guarde a você, e a gente ali, ó, Dr. Humberto, um grande tchau, até o próximo programa, beijos. Até a próxima.